processo de incorporação dos testes de HPV ao SUS tem início antes da pandemia de Covid-19, mas teve uma pausa durante aquele período. O processo foi retomado em 2021 com a criação de uma Câmara Técnica Assessora do Ministério da Saúde, tendo como participantes representantes do próprio Ministério da Saúde, INCA, CONAS, CONASEMS, OPAS, representantes da sociedade civil e pesquisadores com afinidade ao tema. O resultado dessa Câmara Técnica Assessora foi a nota técnica conjunta do INCA, SAPS e SAES, solicitando a incorporação do teste de HPV no rastreamento. O marco seguinte foi uma demanda da SAES ao DGITS, que encaminhou ao INCA para a elaboração de um relatório que avaliasse as evidências sobre eficácia, efetividade, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário. O relatório de recomendação foi apresentado à Conitec em 2023, sendo colocado em consulta pública e tendo sua versão final aprovada em março de 2024. O relatório de recomendação 878 concluiu pela incorporação dos testes moleculares para a detecção de HPV oncogênico pela técnica de PCR, que permite a genotipagem parcial ou estendida. A genotipagem funciona como uma triagem das mulheres positivas, permitindo separar quem tem maior risco de ser portadora de uma lesão precursora ou câncer inicial e, portanto, quem deve ser encaminhado para a colposcopia. O parecer final ressaltou as vantagens de maior sensibilidade do teste e também a possibilidade de autocoleta das amostras, e finalizou afirmando que os testes moleculares devem ser oferecidos num contexto de rastreamento organizado, que é o que assegura a melhor relação de custo-efetividade. O processo de incorporação dos testes de HPV no Brasil não é um movimento isolado. Ele seguiu a tendência mundial que já vinha acontecendo com base em estudos em cursos nos países europeus e que levaram a Organização Mundial de Saúde a fazer uma chamada para ação para a eliminação do câncer do colo do útero em maio de 2018. Várias ações decorreram dessa chamada para ação no âmbito dos países e de organizações não governamentais. Resultou a estratégia global para a aceleração da eliminação do câncer cervical, o Plano de Ação da Organização Mundial de Saúde, lançado em novembro de 2020, também conhecido como Estratégia 90%. Essa estratégia recomenda que os países devem vacinar 90% das mulheres até os 15 anos, e 70% das mulheres sejam rastreadas com um teste de alta performance e que 90% das mulheres identificadas no rastreamento recebam o tratamento adequado. Um dos marcos mais importantes desse movimento mundial foi a publicação das diretrizes da Organização Mundial de Saúde para rastreamento e tratamento das lesões precursoras para a prevenção do câncer do colo do útero em 2021. Essa diretriz traz recomendações baseadas em evidências para que os países possam adaptá-las aos seus contextos epidemiológicos, culturais e econômicos. Voltando ao nosso processo de incorporação, o relatório 878 ressalta as melhores evidências disponíveis na literatura, das quais aqui destaco a sensibilidade de cerca de 27% maior do teste em relação à sorologia. Em função desta maior sensibilidade, a probabilidade de detecção de NIC3 com apenas um teste é mais de 50% maior com o teste HPV do que na sorologia. Estudos que seguiram mulheres rastreadas com teste de HPV identificaram uma mortalidade por câncer de colo 41% menor, e ensaios clínicos com segmento de até 8 anos identificaram uma incidência de câncer cerca de 40% menor nas mulheres rastreadas com teste de HPV. Aqui temos os gráficos que mostram as diferenças de prognóstico, ficando muito clara a menor probabilidade de câncer em mulheres rastreadas com teste de HPV, seja dentre todas as mulheres ou naquelas que tiveram um teste negativo ao entrarem no estudo, principalmente após 2 anos de seguimento. A taxa de incidência aqui está calculada para cada 100 mil mulheres. Para avaliação econômica, foram utilizados dados da literatura e do projeto de Indaiatuba relacionados à frequência de doença, encaminhamentos para colposcopia e necessidade de tratamento.
Custos considerados foram os desembolsados pelo SUS para os procedimentos envolvidos. Foram comparados os seguintes cenários hipotéticos contra o rastreamento oportunístico com citologia, como é feito atualmente: rastreamento com citologia a cada 3 anos, rastreamento oportunístico com teste de HPV e teste de HPV a cada 5 anos. Em comparação ao cenário atual, citologia oportunística, a estratégia de citologia a cada 3 anos foi a que apresentou menor custo. O rastreio oportunístico com teste de HPV foi o que apresentou maior custo. Em relação à utilidade, ela foi maior no rastreamento com teste de HPV a cada 5 anos, reflexo de sua maior sensibilidade. Na análise de custo-utilidade, ainda utilizando-se a estratégia de citologia em caráter oportunístico como referência, verifica-se que a estratégia de citologia a cada 3 anos resulta em economia de R$ 1.155 por cada ano de vida ajustado pela qualidade ganho, mas não pode ser recomendada, pois apesar de resultar em economia, apresenta menor utilidade, ou seja, menos anos de vida ajustados pela qualidade. Dessa forma, ficou demonstrado que a melhor relação custo-utilidade está na estratégia de rastreamento organizado utilizando os testes de DNA-HPV com um custo aproximado de R$ 33 por cada ano de vida ganho ajustado pela qualidade. O impacto orçamentário resultante da utilização do teste HPV a cada 5 anos foi estimado em cerca de R$ 184 milhões a cada 5 anos, o que representa menos de 1% de aumento do que seria gasto no cenário de citologia oportunística como é utilizado atualmente. Já que falamos das diferenças de custo e de utilidade entre o rastreamento oportunístico e organizado, gostaria de chamar a atenção para a diferença fundamental para que o modelo de rastreamento possa se dizer realmente organizado. A grande diferença está em que, enquanto no rastreamento oportunístico o teste é solicitado por um paciente ou oferecido por um profissional de saúde, no rastreamento organizado ele deve ser feito um convite sistemático da população-alvo e garantia de seguimento dos casos positivos. Essa é a estratégia que tem se mostrado mais efetiva em respeitar recomendações de faixa etária e periodicidade, além de garantir a adesão ao rastreamento. No Brasil, esses convites poderão ser feitos pelos agentes de saúde ou por meio de aplicativos para celular. E que países já incorporaram o teste HPV no rastreamento? Até 2020, dentre 139 países que realizavam rastreamento para o câncer de colo do útero, 48 ou 35% adotaram ou estavam em transição para o modelo de rastreio baseado em testes de HPV. O estudo traz resultados do projeto, agora programa, que considera um marco no processo de transição do rastreamento no Brasil. Certamente os autores, todos da Unicamp, são as melhores pessoas para falar desse estudo, mas em síntese, ele expõe os resultados da primeira rodada, os primeiros 5 anos de rastreamento com o teste HPV em Indaiatuba, município de São Paulo vizinho a Campinas. Os resultados apresentados nesse artigo, comparando o período de outubro de 2017 a setembro de 2022 com os 5 anos anteriores, em que o rastreamento era citológico e oportunístico, o teste HPV foi negativo em 87% das mulheres, enquanto a citologia era negativa em 98% das mulheres rastreadas. Em consequência da maior sensibilidade, o percentual de referência para colposcopias quadruplicou, mas em termos de diagnósticos foram feitos 3 vezes mais diagnósticos de NIC3 e 60% mais cânceres, a maioria em estágio 1. O rastreamento organizado também é responsável por esses resultados, já que 99% dos testes foram feitos na faixa etária recomendada e com uma cobertura de quase 80%, excluindo o período da pandemia. Essa maior adesão às recomendações de periodicidade e faixa etária é o que garante chegar a mulheres subrastreadas e detectar doenças em estágio inicial anos antes de terem sintomas. Retomando o processo de incorporação dos testes de HPV no rastreamento no Brasil, a mesma portaria que tornou público o relatório de recomendação 878 da Conitec estabeleceu um prazo de 6 meses para a atualização das diretrizes brasileiras. Coube então ao INCA a gestão do processo de atualização das diretrizes brasileiras, que se iniciou em seguida. Para isso, foram convidados todos os participantes dos processos anteriores, além de representantes do Ministério da Saúde, OPAs e organizações não governamentais,
que puderam sugerir novos nomes e questões a serem respondidas. Desse processo resultou a participação de 81 profissionais de todo o país, representando 35 instituições. A seguir, um grupo elaborador identificou as recomendações da Organização Mundial de Saúde que deveriam ser adaptadas e consolidou as novas questões que deveriam ser respondidas. Foram 11 reuniões semanais para apresentação de evidências, debate e proposição de recomendações entre junho e julho de 2024. Por fim, como nenhuma diretriz deve ser imposta, as proposições do grupo elaborador foram disponibilizadas aos demais participantes no período de 15 a 31 de julho e debatidas em 2 painéis em agosto de 2024. O texto resultante foi conciliado e consolidado pelo grupo elaborador para submissão à Conitec. Aprovada naquela instância foi a consulta pública no período de novembro a dezembro de 2024. O texto final foi aprovado pela Conitec em fevereiro de 2025 e aguarda publicação pelo Ministério da Saúde. Aqui temos a composição do grupo elaborador. Seus integrantes foram convidados em função de sua atuação em projetos ou programas que investigavam ou implementavam estratégias de rastreamento com testes de HPV no Brasil. Daqui destaco, por ainda não ter mencionado, o projeto Ultravida, conduzido por Letícia Katz, com assessoria técnica do Júlio Possati, que visa implementar o teste HPV no estado de Pernambuco. O projeto Marco, com foco na autocoleta na região do Distrito Federal, realizado pela Fiocruz Brasília, e o projeto Autocoleta e Teste HPV em Mulheres Não Rastreadas para o Câncer Cervical, estudo multicêntrico de viabilidade no Brasil, realizado com recursos do Ministério da Saúde e conduzido por Márcia Consolaro, da Universidade Federal de Maringá. Trago alguns números da participação dos demais integrantes sobre o texto preparado pelo grupo elaborador. Foram 55 manifestações, com média de concordância de 98% e 265 contribuições ao texto. O processo resultou um total de 58 recomendações, sendo 8 referentes ao teste em si, 9 relacionadas à população que deve ser rastreada, 8 sobre condutas após o resultado dos testes, e 17 recomendações para situações especiais, gestantes, após a menopausa, esterectomizadas, pessoas vivendo com HIV, imunossuprimidas e imunodeprimidas, além do público LGBTQIA+, e mulheres em situações de vulnerabilidade. Além dessas recomendações, o documento traz mais 11 relacionadas a como realizar o rastreamento organizado. Trago agora as recomendações que considero mais importantes no sentido de implicarem em mudanças de prática. A primeira é a que recomenda o uso de testes de DNA-HPV oncogênico com genotipagem parcial ou estendida. Ressalto que não há qualquer valor para a identificação de mulheres em risco de terem uma lesão precursora de câncer ou câncer inicial a pesquisa de tipos não oncogênicos. Também a Conitec, ao aprovar o uso da genotipagem parcial ou estendida, deixou de fora algumas tecnologias, como a captura híbrida. O objetivo é que o mesmo exame de rastreamento já faça uma triagem baseada no risco de uma mulher ser portadora de uma lesão precursora ou câncer inicial em função do tipo viral presente. Outra recomendação que pode surpreender muitas pessoas é a que orienta a não realização do coteste. Amplamente utilizado nos Estados Unidos e em alguns países que seguem suas recomendações, essa estratégia não se mostra custo-efetiva. A justificativa é que o teste de DNA-HPV oncogênico é tão mais sensível que a citologia que o desempenho é semelhante com ou sem a citologia. Assim, sua realização sistemática representa desperdício de recursos. Essa outra recomendação reforça a possibilidade do material para detecção de HPV oncogênico pode ser obtido por profissional de saúde ou por autocoleta. Outras recomendações que foram objeto de muita discussão foram as relativas à idade de início do rastreamento. Apesar de um nível de evidência menor, foi deliberado pelo início aos 25 anos com o próprio teste. Essa recomendação foi baseada em modelagem, na qual ficou claro que os benefícios do uso do teste a partir dessa idade superam os riscos. Por outro lado, deliberamos que se o teste for realizado antes dos 25 anos, seu resultado deve ser desconsiderado,
pois quase certamente identificará jovens com infecções transitórias, podendo levar a procedimentos desnecessários ou maléficos. Aqui vale a máxima de que rastrear antes dos 25 anos traz mais malefícios do que benefícios. E essa recomendação também serve para interromper o mau uso da citologia para o diagnóstico de infecções, que não é sua finalidade maior. Outra discussão importante se deu em torno da idade de interrupção do rastreamento com o teste HPV, que foi definida aos 60 anos. Aqui vale lembrar que, como o teste é muito sensível, seu valor preditivo negativo, isto é, a probabilidade de não haver uma lesão precursora ou câncer inicial, é muito alta, próxima a 99%, o que confere uma segurança pelos próximos 5 a 10 anos, tornando essa recomendação equivalente à anterior, de interromper aos 65 anos quando o teste é a citologia. É importante ressaltar que, apesar de terem menor risco, mulheres vacinadas devem ser rastreadas como as demais mulheres, pelo menos nesse momento. Estudos futuros poderão demonstrar segurança para recomendações específicas para essas mulheres, como, por exemplo, aumento dos intervalos. Em relação à periodicidade, após um teste de DNA HPV negativo, ele deve ser repetido a cada 5 anos. A realização em intervalos menores, assim como o coteste, só onera o sistema ou as mulheres, como no caso da medicina suplementar, sem aumentar a segurança. Aqui temos as recomendações de encaminhamento para a colposcopia. Devem ser encaminhadas para a colposcopia todas as mulheres com 25 anos ou mais em que o teste mostre a presença de DNA HPV 16 ou 18. O risco de presença de uma lesão precursora ou câncer inicial nesta situação é de quase 20%, justificando o encaminhamento imediato. Já na presença de outros tipos de HPV diferentes, 16 ou 18, esse risco é bem menor, e nesse caso deve-se considerar a citologia reflexa. É considerada reflexa a citologia realizada na mesma amostra utilizada para o exame molecular, e o laboratório, quando informar a detecção de tipos diferentes de 16 ou 18, já deve informar o resultado da citologia, independentemente de pedido médico. Se a citologia estiver alterada, o risco de doença passa a ser maior e a colposcopia deve ser indicada. Se a citologia reflexa estiver negativa, ou se a colposcopia não confirmar a doença, o recomendável é que essa mulher repita o teste em um ano. E aqui aproveito para ressaltar o maior valor da citologia, aqui funcionando como uma segunda triagem de mulheres portadoras de HPV não 16-18. Ela deixa de ser um exame de rastreamento e passa a ser um exame em que, no caso de ser negativo, implica um risco muito baixo de doença, postergando a necessidade de colposcopia. Trago recomendações para as mulheres em situação de imunodepressão ou imunossupressão. Considerando menos evidências para esses grupos, a maior parte relacionada a mulheres com HIV, que em geral mostram que essas mulheres apresentam mais risco de câncer e lesões precursoras, optou-se por recomendações mais conservadoras, com alguma analogia à diretriz anterior e acompanhando outras diretrizes internacionais. Então, essas mulheres devem iniciar o rastreamento em seguida ao início da atividade sexual, não devem encerrar o rastreamento aos 60 anos, como as demais mulheres. O intervalo para um novo teste após o teste negativo deve ser de 3 anos e não de 5 anos. E essas mulheres devem ser encaminhadas para a colposcopia com qualquer tipo de DNA HPV detectado. Outro avanço já mencionado é a possibilidade de autocoleta de testes moleculares. Ela é definida quando o material para exame é coletado pela própria mulher sem utilização de um espéculo vaginal. Evidências mostram sensibilidade semelhante da autocoleta à do espécime colhido por profissional de saúde. Todavia, devemos lembrar que a autocoleta impede a realização da citologia reflexa nas situações em que esta é recomendada. Nas situações em que for necessária uma citologia, uma nova amostra deverá ser coletada por profissional de saúde. Dessa forma, deve ser oferecida a mulheres e demais pessoas com útero, como transgêneros, quando a coleta realizada por profissional for uma barreira ao rastreamento. Mesmo se pode dizer para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso inclui, segundo o Ministério da Saúde, residir em áreas geograficamente remotas ou com barreiras sazonais, dificuldade de acesso aos serviços de saúde devido ao trabalho, filhos menores, cuidadoras ou acompanhantes de pessoas que requerem atenção, acessibilidade limitada, cadeirantes, obesas ou com alguma deficiência,
História de violência ou trauma sexual, dificuldade de adesão, discriminação social, como, por exemplo, mulheres em situação de rua, privadas de liberdade, migrantes, refugiadas, apátridas, com albinismo, negras, quilombolas, circenses, ciganas, entregadoras de aplicativo e pessoas LGBTQIA+. Também pode ser usada como uma solução quando os serviços de saúde estiverem impossibilitados de ofertar a coleta de amostra cervical com profissionais de saúde, seja por falta de insumos para a coleta especular, ausência de profissional de saúde capacitado, limitação ou falta de espaço adequado para a coleta, falta de vagas para agendamento, entre outros motivos que dificultem a realização da coleta da amostra cervical no dia do comparecimento da mulher. Bem, como ainda não temos a nova diretriz publicada, deixo aqui algumas dicas para buscar os textos que estão disponíveis até o momento. O primeiro é o relatório de recomendação 878, que trata das evidências que embasaram a incorporação do teste. Ele pode ser encontrado no site da Conitec, mas utilizando as palavras relatório Conitec HPV, o interessado chegará neste resultado, em que uma das opções o levará para a página da Conitec, onde pode ser baixado. Essa é a página onde se encontra o relatório 878. Em relação às diretrizes propriamente ditas, temos até agora o resultado após a consulta pública, do qual trouxe as recomendações que expus aqui. Para chegar a ele é um pouco mais difícil, assim recomendo buscar pelas palavras Conitec Consulta Pública HPV Parte 1. E aí chegamos nessa página onde se pode baixar o relatório final aprovado pela Conitec. E para finalizar, deixo aqui meu agradecimento em nome do Comitê Gestor da atualização das diretrizes brasileiras às dezenas de profissionais que se dedicaram a propor, discutir e consolidar a parte 1, relacionada ao rastreamento organizado e uso dos testes moleculares, assim como os que agora estão se mobilizando para fazer o mesmo para a parte 2, ou seja, as condutas após a colposcopia. Muito obrigado.